9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Salve a Mãe de Jesus, a Rainha do céu e da terra, dos nossos corações. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com muita alegria, que nós acolhemos a todos vocês para juntos com Maria rezarmos, pedirmos a Deus as bênçãos do céu nesse dia, para mais um dia, da nossa novena, para mais um dia buscarmos em Nossa Senhora o caminho da nossa santidade. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que hoje nós possamos ter um dia cheio de Deus, e que Nossa Senhora venha nos cobrindo e nos protegendo de todos os males, de todas as tentações, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Peço desculpa pelo atraso, estávamos com um probleminha técnico, Faltou luz aqui na minha cidade, aqui na minha casa, e os dados móveis não deram conta de carregar, para eu poder entrar. Mas Deus sabe também de todas as coisas e, o nosso tempo não é o tempo de Deus, a nossa vontade, não é muitas vezes a vontade de Deus. Então, para você que também chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Nossa Senhora possa acolher vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver se, que Nossa Senhora possa acolher a todos vocês, que Nossa Senhora possa, agir na sua vida, que você possa abrir o seu coração hoje para a ação de Maria, para o amor de Maria, Que Maria venha nos carregando, que ela venha nos levando por todos os caminhos que levam até o seu Filho Jesus, que nos levam à santidade. Se por acaso der algum aqui na transmissão, vocês me avisem, por favor, tá? Não sei se o áudio voltou, tá tudo bem? Então, meus irmãos, hoje, sexta-feira, dia que a igreja nos convida, a lembrarmos a sexta-feira da paixão, hoje, dia que nós oferecemos o nosso jejum, o nosso sacrifício, para que a nossa vida possa, em comunhão com Deus, em comunhão com Nossa Senhora, e também a gente buscar a nossa santificação, a gente buscar os nossos sacrifícios, louvar e agradecer a Deus, nos colocarmos um pouquinho naquilo que o Senhor pede de nós, que é a nossa santidade, que é a nossa santidade. Então, vamos invocando sobre nós a Santíssima Trindade, para que eles possam vir agir em nós, no nosso agir, no nosso falar e no nosso pensar. Que eles venham selando os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, e que tudo aquilo que a gente ouvir, que pelo nome de Jesus possa ficar gravado nos nossos corações e que o inimigo não tenha poder sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meu irmão, minha irmã, eu peço que, se você puder também compartilhar dessa live, para que você possa colaborar com o nosso movimento, de evangelizar, que você seja canal da graça hoje na vida de um irmão, na vida de um conhecido,
né? Na vida daquela pessoa a quem também você traz no teu coração, que você possa encaminhar essa live, né? Por todos os meios possíveis, mas que você também entre, né? No nosso canal do Instagram, do YouTube, que você curta, compartilhe, né? Comente, isso é importante. Isso é importante para que o nosso conteúdo continue sendo entregue a muitas mais almas. Hoje, dia 23 de maio, e o livro que nós vamos meditar é o livro do Salmo, capítulo 64, versículo 10a. Visitastes a terra e a regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizeste germinar o trigo. E Nossa Senhora vem falar com nós hoje. Pensando em Isabel e Zacarias, eu recordei uma passagem do profeta Ezequiel, de que gosto muito. Eis o que diz o Senhor. Pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cismos de seus galhos cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei no alto da montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto. Tornar-se-á um cedro magnífico, onde aninharão aves de todas as espécies, instaladas à sombra de sua ramagem. Então todas as árvores do campo saberão que eu sou. Então todas as árvores do campo saberão que sou eu, o Senhor que abate a árvore soberba e exalta o humilde arbusto que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Essa passagem está no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Reler coisas antigas que escrevemos nos dá uma dimensão do quanto mudamos ou ainda precisamos mudar. Meu irmão, minha irmã, a gente, quando olha, né, para trás da nossa vida, quando olhamos para trás, a gente percebe o quanto mudamos, né? E graças a Deus mudamos. Quando olhamos para trás, a gente percebe o quanto o Senhor já agiu em nós, né? E o quanto Ele ainda vem agindo. Quando a gente olha, né, para o início da nossa conversão, quando a gente olha para o início da nossa caminhada, a gente percebe o quanto para nós era difícil, né? O quanto era difícil seguir nesse caminho, o quanto era difícil seguir os mandamentos, não é mesmo? Mas, graças a Deus, né? A gente vai mudando, graças a Deus a gente vai amadurecendo, graças a Deus a gente vai se abrindo para a graça. E Deus vai nos moldando de novo. E Deus vai fazendo de nós pessoas novas, né? Deus vai agindo em nós e vai nos transformando. Todos os dias, quando nós damos o nosso sim, Deus transforma um pouquinho mais, né? Deus transforma um pouquinho mais do nosso coração, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar. Tudo aquilo que nós somos e fazemos, o Senhor trabalha em nós, né? Eu lembro que lá, né, bem lá atrás, eu sempre fui uma pessoa assim muito cheia da razão, né? Eu sempre queria ter a razão. Então, imaginem que eu arrumava muita confusão, né? Porque, como diz aquele ditado, né? Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? E eu sempre queria ter a razão em tudo, né? Por quê? Porque eu era muito orgulhosa, né? Eu me achava, assim, muito melhor do que muitas pessoas, né? Então, eu tinha um bom emprego, eu tinha um convívio, né, com pessoas que eram de um nível alto.
E isso tudo foi me moldando conforme aquilo que eu vivia, né? Hoje eu penso assim comigo que eu devia ser uma pessoa muito insuportável, né? E quando eu olho para trás, eu penso, graças a Deus, que eu encontrei Jesus. Porque senão nem eu ia me aguentar hoje, né? Porque a tendência é que eu fosse aumentando, né? Sei lá, de cargo, de nível. E quando a gente não tem uma base, né? Na verdade, eu acho que não é nem quando temos uma base, porque eu tinha uma base, né? Porque eu sempre tive uma base muito firme, muito forte. Mas talvez a intercessão, né? A intercessão daqueles que nunca desistiram de mim, né? Isso me ajudou a mudar. Então, quando eu tive um filho, e aí depois de 15 anos eu tive a minha filha Maria Valentina, e quando ela nasceu, né, ela tinha, porque com a graça de Deus ela foi curada, né? Ela tinha intolerância à lactose, então eu precisei parar de trabalhar, eu precisei ficar em casa, né? E isso me deixou assim por muito tempo bem revoltada também com a minha vida, porque eu tive que largar tudo, né, para ficar dentro de casa. Dentro de casa onde ninguém mais me via, onde eu não tinha mais contato com ninguém, né? E ali começou o meu processo de conversão. Ali começou o meu processo, né? Que Deus começou a agir em mim ali. Porque às vezes eu me desesperava, eu me estressava tanto, né? Porque acostumada com uma vida assim agitada, correndo e resolvendo problema de um, resolvendo problema de outro, né? Achando que aquilo me deixava, me engrandecia perante os homens, né? Tanto que quando eu saí desse trabalho, tipo assim, de tanto que eu dava conta daquilo que, claro que eu amava o que eu fazia, né? Então eu sempre pensei assim que, e a minha mãe também sempre me ensinou isso, que quando você fizer alguma coisa, você faça sempre o melhor que você pode, né? E às vezes eu fazia até o que eu não podia, né? O que nem era da minha competência, eu fazia, mas isso tudo servia para quê? Para aumentar o meu ego, né? Eu era, né, a fulana, eu era, né, auxiliar, eu era a secretária, entende? Mas o que me valia isso? Me valia uma vida muito estressada, me valia uma vida que eu não tinha tempo para nada, me valia uma vida cansada, né? E aí chegou a Maria e eu tive que parar. Eu tive que decidir, né? Então ela tinha alguns problemas que a intolerância trazia para ela. Então eu tive que parar para poder cuidar dela, né? Porque eu também não confiei em outra pessoa para cuidar. Ela era minha, né? Deus confiou ela para mim e Deus já começou a usar dela para mudar a minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso, graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor me deu a Maria Valentina. Graças a Deus, eu saí desse trabalho. Graças a Deus, eu ouvi a voz de Deus. Claro que foi um processo longo, sofrido, doído, doloroso, né? Muitas mais coisas aconteceram no decorrer, né, dos anos até eu chegar aqui. Até eu chegar na missão. Na missão já vai então para 4 anos, né, que eu estou na missão. E quando eu olho para trás, eu penso que hoje, né, hoje sim eu tenho uma vida, hoje sim eu prefiro ter paz, né? Hoje eu prefiro ter paz do que razão. Mas ainda em certos assuntos, né, principalmente religiosos, se a pessoa vier, né, aí eu tenho razão. Aí não queira vir, né, tirar uma onda comigo, que daí o negócio pega.
Mas a gente precisa saber as lutas, né, que nós entramos, a gente precisa saber escolher as batalhas a quais nós vamos lutar, né? E o Senhor sempre vai ser uma luta digna, o Senhor sempre vai ser uma luta que vale a pena lutar. Porque o que Ele pode fazer na nossa vida, ninguém mais pode. Não existe dinheiro nesse mundo que pague, né, a tua paz de espírito, a tua paz, a tua serenidade, né, a tua compreensão daquilo que é incompreensível. Porque tantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende, que a gente não compreende e que humanamente a gente fica buscando respostas, né, e busca respostas muitas vezes em lugares errados, porque eu também fiz isso, né? Eu também busquei respostas em lugar onde ninguém podia me oferecer nada, que não fosse o caminho do inferno, que não fosse o caminho da perdição da minha alma. Então, graças a Deus, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era ontem, já, né? Porque mesmo daquilo que me aconteceu ontem, né? Quando a gente vai deitar, quando a gente vai dormir, nós da missão nós temos o terço do perdão, que todas as noites a gente faz um exame de consciência, né? E reza o terço do perdão. E nesse exame de consciência você revê tudo aquilo que você fez nesse dia que não agradou a Deus, né? Que não agradou a Deus e que a gente pode se mudar. A gente pode rever, né? A gente pode buscar, né, em Deus a força, a coragem para que a gente seja uma nova criatura em Deus. E quem que sustenta, meus irmãos, toda essa caminhada? É Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Ela vem estender os seus braços, ela vem estender as suas mãos, ela oferece o seu colo, né? Como mãe amada, como mãe protetora, né? Que ela é. Então, meus irmãos, a gente precisa não ficar parado lá naqueles fatos que aconteceram para nós lá atrás, né? Porque isso, o que passou, passou, né? Você não vai conseguir mudar aquilo que você viveu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Você não consegue mudar, mas você consegue melhorar. E a gente não pode ficar parado, né? Naqueles fatos lá atrás que nos magoaram, que nos machucaram, né? Que fizeram de nós pessoas duras de coração. A gente precisa sair desse dia. Como que a gente sai desse dia? Como que a gente sai dessa situação? Como que a gente sai de tudo isso? Através de Maria, através da oração, através da nossa entrega. Nos entregarmos totalmente a Deus e confiar nele, que Ele tudo pode na nossa vida. Né? Olha que lindo, né? Somente um Deus tão maravilhoso que deu a sua vida por nós numa cruz, né? Ele que provou o seu amor. Somente Ele pode fazer e realizar milagres nas nossas vidas. Só que para Ele poder realizar milagres na nossa vida, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa abrir espaço, né? Dar espaço na nossa vida, né? Dar espaço na nossa vida para Jesus, para que Ele faça em nós a sua obra, para que Ele vá transformando cada centímetro, né? Cada pedacinho do nosso corpo, que Ele venha transformando, que Ele venha agindo em nós, para que a gente possa cada dia mais se abrir para a graça, né? Então, graças a Deus que nós não somos mais os mesmos, né? E que a cada dia que passe, né? Hoje vamos colocar no ventre de Maria, né? Essa intenção. Que a cada dia que passe nós possamos ser cada vez mais, né? Cada vez mais parecidos
com Deus, cada vez mais parecidos com Cristo. Que cada dia mais a gente consiga viver os seus ensinamentos, viver os seus mandamentos, ser obedientes aos mandamentos de nosso Senhor Jesus. Para que chegue um dia que a gente nem se reconheça mais. Que a gente só veja o próprio Deus, o próprio Jesus, né, refletindo no nosso espelho. É uma tarefa difícil, árdua, né? Mas é possível. É possível. Ontem comemorávamos Santa Rita de Cássia e ela é um exemplo de que é possível. Tudo que essa mulher sofreu, tudo que ela passou, né? Com seu marido, com seu filho, né? Depois, quando ficou viúva, a dificuldade que ela teve para entrar no convento. Mas ela desejou. Ela foi obediente a tudo aquilo que Deus colocou na vida dela. E ela, né, virou santa. E o que é a santidade? A santidade é você ser, né, imagem e semelhança do Senhor nessa terra. É você viver segundo a vontade de Deus. Então, que esse seja o nosso pedido hoje. Que Deus possa agir em nós, mas que Nossa Senhora venha transformar o nosso coração, que ela venha trazer docilidade para nós, para a gente aceitar, né, as coisas de Deus na nossa vida, né, para que a gente possa cada vez mais, assim como a gente reza todos os dias na nossa novena, né, assim como Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e glorificado com o testemunho das nossas vidas. Que lindo, né? Que lindo. Que hoje seja a nossa prece, né? Que hoje nos coloquemos no coração de Maria, no ventre de Maria, esse nosso desejo, o desejo da santidade. Né? E ouçamos agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E nessa novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Meu irmão, minha irmã, coloque no ventre de Maria. Né? Coloque no ventre de Maria tudo aquilo que você deseja que o Senhor, né, acolha nesse dia. Coloque no ventre de Maria tudo aquilo que você deseja que seja mudado em você através de Maria. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa intercessora, a nossa protetora, a nossa consoladora. Ela é a rainha da esperança, a rainha da paz. Temos tanto, né, tanto a pedir para Maria. E ela tem, sim, a força. Né? Ela tem a força de levar os nossos pedidos até nosso Senhor Jesus. Então, confiemos a ela o nosso pedido. Né? Faça a tua intenção. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu sim de hoje, né? Isso alegra o coração de Jesus, né? Isso alegra o coração de Maria. Que hoje nós possamos ter um santo dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que Nossa Senhora, Rainha da Paz, Rainha da Esperança, né? Que ela venha renovar em nós, né? A esperança de sim sermos santos, de sim, né, que é possível a gente buscar a santidade e cada vez mais sermos dia após dia, né? De pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo. A gente pode sim ser a imagem e a semelhança do Senhor nessa terra, né? E que contemos sempre com Maria, com, né, todo esse poder que ela tem sim, né? Ela tem sim como mãe. O filho não nega nada à sua mãe, né? E que nós possamos confiar, né, em Maria, que a gente possa confiar em tudo aquilo que ela pode fazer na nossa vida. Amém? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, logo mais às 15 horas, Terço da Misericórdia, e amanhã, a partir das 6:30 da manhã, Terço de São José. Nós aguardamos vocês, né? Para cada dia mais estarmos unidos em Deus, estarmos unidos em Cristo, estarmos unidos com Maria, né? Na busca da nossa santidade. Tenhamos todos um santo dia e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.